Nós vamos falar sobre como discernir chamado, e isso também vai te fazer compreender sobre a sua profissão, sobre algumas outras áreas da sua vida, não somente, né, na área ministerial. Nós vamos olhar com clareza para uma história, para um personagem da Bíblia que é real. E nós vamos, né, olhar para a vida dele. No empreendedorismo, a gente fala sobre modelar. Nós vamos olhar para ele e nos inspirar, ver no que nós podemos tirar dessa história de tão valioso e trazer para a nossa própria vida. Então, hoje nós vamos ler Êxodo 2. Eu vou usar com vocês essa nova Bíblia na versão NVT, nova versão transformadora. É uma versão nova, mas muito gostosa de ler. Eu vou compartilhar com vocês. E eu queria fazer aqui uma pergunta antes da gente começar a falar sobre a pessoa mais importante aqui, que é você. Pense aí na sua cabeça, 3 segundos. Uma pessoa que te inspira, uma pessoa que você olha para ela e fala assim: uau, que legal essa pessoa, que legal o chamado dela, que legal a vida dela, que legal a estrutura de família dela. Vocês podem, por favor, dizer aqui: tem uma pessoa que eu gosto, um líder, sei lá, um professor, um mentor, meu esposo, minha esposa. Seja bem-vindo, você é homem também que está aqui nessa live. Compartilha comigo aí o nome da pessoa, ou então quem ela é. Niarta é uma celebridade. Olha, a gente tem até amiga aqui dizendo: você, Casca. Um beijo, Má, tá aí em Minas Gerais, né? Nesse lugar tão gostoso, tão abençoado. Compartilha comigo uma pessoa que você olha e você fala: uau, eu admiro essa pessoa. Eu olho para ela e eu vejo prosperidade na vida dela, eu vejo alegria, eu vejo paz, essa pessoa me inspira. Olha aqui, minha mentora, vamos lá, uma antiga diretora da escola que trabalho, que legal. Você, preciosa! Gente, eu não sei se vocês viram, não sei se tá dando para ver aqui um quadrinho. Eu fiz um quadro com muito carinho para que vocês lembrem sempre que são preciosos. Na próxima live vai estar dando para poder compartilhar com vocês mais detalhes do cenário aqui, né? Então, todos nós olhamos, olha aqui, eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz para vocês com muito carinho, para você nunca esquecer que esse cenário, né, a Niarta está aqui por você, não é sobre mim, é sobre aquilo que Deus tem na sua vida. Eu só sou uma ponte, então você é preciosa, ok? Então vamos lá, então, gente. Então vocês falaram aqui vários nomes, né, de pessoas que vocês se inspiram, de pessoas que vocês admiram. Olha, uma pastora que eu sigo, a Nayara falando, a Viviane Martineiro. Sim, eu também gosto muito dela. Niarta, você me inspira, é uma bênção de Deus. Noelle tá aqui em Campinas também. Então, a gente sempre pensa em alguém que a gente fala: uau, eu vejo os planos de Deus se cumprindo na vida daquela pessoa, ou aquela pessoa me inspira. Agora eu quero te perguntar sobre você. Você confia que Deus tem um plano? Você tem convicção que Deus tem um plano na sua vida? Você sente: eu sei que tem algo diferente. Diz para mim aqui no chat sim ou não. Niarta, não sei ainda, tô na dúvida. Ou não, Niarta, eu tenho certeza, só preciso achar o caminho. Compartilha comigo se você tem convicção que Deus tem um plano na sua vida. Enquanto vocês vão respondendo, eu preciso dizer para vocês: olha, tem gente falando já que sim. Eu preciso te dizer que Deus não tem filhos prediletos. Deus, ele não escolhe uns e exclui outros, né? A oportunidade está para todos, o sol nasce para todos. Então mesmo, olha aí, todo mundo falando que sim. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está querendo só descobrir o caminho. Glória a Deus, que não tem ninguém aqui, né, que está falando assim: não, nada a ver, não sei ainda, estou perdida. Que bom, glória a Deus. Então, gente, Deus não tem filhos prediletos. Vai acontecer comigo, vai acontecer com cada uma de vocês, com a Anne, com a Noelle, com a Nayara, com a Marilza, com a Cida. Vai acontecer. A Rose também está aqui nessa noite. Então, o Senhor não tem filhos prediletos, né? Ele tem chamados específicos. O que que a Bíblia diz? Nós somos um corpo. Nesse corpo tem dedos, tem braços, tem olhos. Ninguém é mais importante do que ninguém, mas todos são fundamentais.
Então, nós vamos hoje atentar, nós vamos ver sinais, nós vamos observar detalhes da sua história que vão apontar para o seu chamado. Agora tem algo muito importante, anota essa frase aí, você que gosta, né, como eu, de pegar uma caneta, anotar, para gravar, para pensar depois sobre isso, para escrever um post, para compartilhar com alguém. Não é você, anota aí, não é você que escolhe o seu chamado. Anota aí. Mas o chamado escolhe você. No final você vai entender o que eu estou falando. Não é você que escolhe o chamado, mas é o chamado que escolhe você. Hoje, mais cedo, eu estava lendo uma história que tinha uma pessoa que gostava muito de vasos. Então, na casa dela, ela tinha uma mesa só com vasos diferentes. Bem na frente, ela colocou um vaso lindo da dinastia chinesa, aqueles brancos com azul. Não sei, eu esqueci se era mangá e esqueci o nome do vaso. Então, ele era muito lindo, alto. Tinha outros menores, outros mais fininhos, outros mais baixinhos. Só que no fundo, ela colocou alguns com rachaduras. Então, aqueles ali ficava bem de fundo, bem na frente, aquele bonitão. E ela decidiu convidar as amigas para ir na casa dela. Ela colocou uma vela dentro de cada um daqueles vasos. E ela decidiu ligar aquela vela. E você vai entender o que essa história quer falar sobre a minha e sobre a sua vida quando a gente fala sobre definir cenários de profissão, cenários de ministério, você vai compreender com clareza. E ela colocou aquela vela dentro de cada um daqueles potes, acendeu a vela. E aí, o que aconteceu? Aquele pote bonitão da frente, ele não mostrava luz nenhuma. Aqueles menorzinhos, às vezes até aparecia uma pontinha de luz. Mas aqueles que estavam atrás, rachados, né, com rasuras ali, ele soltava aquela luz, ele soltava aqueles raios que estavam dentro dele para fora, ele iluminava o ambiente. O que eu quero te dizer é que não existe vida perfeita. Eu sempre uso, né, nas palestras de marketing uma fala que não a vida perfeita, tirar uma foto com um profissional que passa um Photoshop no seu rosto, você vai ficar linda e maravilhosa, aquilo vai até atrair. Mas o que conecta as pessoas, o que nos conecta ao chamado, o que nos conecta na nossa profissão, o que nos faz diferenciar no meio da multidão, é justamente a imperfeição, é justamente ser quem somos. A sua história, ela vai atrair pessoas que vão ter afinidade pela sua voz, pelo seu cabelo, pelo seu ritmo de voz. Então, você precisa entender que é justamente aqueles que as amigas pouco davam valor, eram aqueles que mais exalaram a luz de Cristo. Por que eu estou falando isso? A Bíblia nos diz que nós somos vaso de barro que carregamos tesouros. Então, eu quero te dizer, são as suas imperfeições, são as suas incapacidades, são aquelas dores superadas e ressignificadas, são as rachaduras nesse vaso feito pelas mãos do oleiro que fazem exalar aquilo que há de mais lindo, que é o amor de Deus que nos transforma dia a dia. Vamos lá, gente, você é minha mentora. Vaso Ming, isso mesmo, gente, vaso Ming, a Noelle falou aqui. E a Bíblia nos lembra, né, quando a gente fala de chamado, que o amor de Deus é tão grande pela minha e pela sua vida, que o Senhor, ele nos escolheu, ele nos amou primeiro. E tudo isso antes da fundação do mundo. Ele já se importava comigo e com você. Olha que Deus lindo e que Deus maravilhoso. Tudo isso está escrito, gente, lá em Romanos 8:28, que diz, mas começa bem assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já deve conhecer esse versículo, não é verdade? Mas ali ele continua complementando. Olha bem, eu vou ler para vocês. Depois que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E ali ele continua falando que Deus nos
predestinou, de antemão nos conheceu, antes de que qualquer um nos conhecesse, antes de qualquer raio-x, ou raio-x não, gente, ultrassom, não sei na época de vocês, mas minha mãe disse que era muito difícil fazer ultrassom na época em que eu estava na barriga dela, não sei na sua época. Na sua mãe fez ultrassom de você? Conta aqui pra mim. Eu acho que da Anne até fez, que a Anne é bem novinha. Agora conta quem aqui a mãe fez ultrassom. Então, antes de ver seu rostinho, se você parecia com o papai, com a mamãe, antes de ver, né, você saindo ali da barriga, olha aí. E hoje é a mesma Bíblia, é isso aí. O Senhor já te conhecia de antemão. E Salmo 139 é o salmo da minha vida, onde fala que de modo maravilhosamente extraordinário, o autor da nossa vida estava assinando essa obra que sou eu e você. Eu sou apaixonada quando eu penso. Eu estava compartilhando numa aula que eu ministrei sábado, gente, que a Bíblia diz: haja luz, né, lá na criação do mundo. Haja animais no campo, animais selvagens, animais domésticos, etc. Mas na hora que fala que Deus foi formar eu e você, ele formou, ele não criou. Ou seja, formar é colocar numa forma, colocar num molde. Por isso que a Bíblia diz que nós somos feitas à imagem e semelhança do Deus vivo. Isso tem um pouquinho a ver, gente, com a nossa live, mas nós ainda vamos um pouco mais profundo. Tudo isso que eu estou falando é só para ampliar a sua visão do quanto você é maravilhosa do jeito que você é. Talvez você chegou aqui nessa live pensando assim: ai, Niarta, a vida tá tão sem graça. Ai, Niarta, tá tão sem jeito. Ai, eu não tenho mais esperança. São tantas dores, são tantas desilusões, mas eu quero te dizer uma coisa. Tem um porquê. Você vai entender nessa live de hoje, você vai compreender o seu destino profético. Você vai compreender, você precisa fazer ajustes nessa jornada. Olha aqui, tem gente falando, ó, a minha mãe fez ultrassom, a minha mãe foi saber que eu era duas quando nascemos, ela era gêmeas, gente, olha bem. Meu Deus, seja bem-vinda as meninas que estão chegando. E eu quero pedir para vocês, agora que nós vamos entrar, né, no nosso tema, eu pretendo falar mais uns 20 minutos sobre o nosso tema e nós já vamos orar. Antes disso, eu queria que você curtisse esse vídeo. Todas as vezes que você curte, você mostra para o YouTube, né, que esse conteúdo é relevante para que ele compartilhe com outras pessoas. Se você puder também, se inscreva aqui na nossa comunidade. Vai ser muito bom ter você mais pertinho de mim. Vamos lá, gente. Todas nós somos como vasos na mão do oleiro. É isso mesmo, vasos preciosos. Então, gente, agora vamos entrar no nosso tema. Nós vamos ler Êxodo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Então, preste atenção nessa história, depois eu vou falar um panorama de como chegou até este ponto. E nós vamos começar a discernir, olhar para uma pessoa que tem chamado e compreender quais são os sinais claros, né, o que acontece na vida dessa pessoa, para que você não pense, é só comigo, Niarta, que isso está acontecendo, que são dores tão às vezes insuportáveis, que a gente pensa que vão nos matar, mas eu quero te dizer uma coisa: dor não mata, dor te fortalece e te direciona para um destino profético. Então fica aqui comigo que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Vamos ler juntas Êxodo 2, do versículo 1 ao versículo 10. O nascimento de Moisés é o título do nosso texto bíblico de hoje. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. E viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguiu mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro, revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e colocou-o entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos,
mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos dos hebreus, disse ela. 7. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Versículo 8. A princesa, filha de Faraó, disse: Quero. A moça chamou a mãe do bebê, a própria mãe do bebê. Versículo 9, a princesa disse à mãe do bebê: Leve esse menino, amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mãe levou o bebê para casa e o amamentou. Versículo 10. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como próprio filho. Guarda isso. A filha de Faraó adotou como próprio filho aquele bebê lindo. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Eu o tirei da água. Então, esse é o nosso texto e agora nós vamos discernir a razão pelo qual eu e você estamos vivas ainda nesse dia, nesse tempo, nessa estação e para essa geração. Pai, essa é a tua palavra. Jorra a tua luz e a tua verdade nas nossas mentes, para que a gente consiga discernir por que estamos vivas, porque o Senhor nos escolheu. Nós estamos aqui para te ouvir, Espírito Santo. Tenhas liberdade e fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, falar sobre chamado, sobre discernir. Janaína, que bom que você está aqui. Olha que legal, gente. Conheci você na palestra. Palestra maravilhosa. Que bom, seja bem-vinda. Então, vamos lá, gente, discernir sobre o nosso chamado, se estamos na profissão certa, se estamos no ministério certo. E agora nós vamos caminhar um pouco mais profundo. Trazendo um panorama, né, dessa história que nós lemos, desse bebê que era lindo, que nasceu, a mãe guardou por 3 meses, depois essa mãe fez um cestinho, colocou ele no rio, a filha de Faraó achou, mas a irmã dele estava observando de longe. Ufa, Niarta, não conheço ainda um pouco da Bíblia, então vamos lá situar. Vocês lembram de José do Egito? Esse é mais fácil, aquele que foi vendido pelos irmãos, aquele que foi abandonado, aquele que foi traído, aquele que foi humilhado pelos irmãos, aquele homem que tinha tudo para dar errado, foi para a terra do Egito, chegou lá, passou por muitas humilhações também, mas se tornou um alto cargo dentro do governo de Faraó. Ali a Bíblia diz que Deus era com ele, ele soube administrar e assim o nome dele foi sendo soprado. Pois então, aquele José do Egito, gente, ele foi crescendo, né? Faraó teve um sonho que com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, aquele homem interpretou pelo poder de Deus algo muito importante para você que está ouvindo essa live. Quando a gente estuda sonhos, né, através da psicanálise, quando a gente olha para a Bíblia, casa muito as possibilidades de ouvir Deus falando com a gente. Quando a gente estuda pela psicanálise os sonhos, a gente entende que é o nosso inconsciente querendo trazer ao consciente alguma situação que precisa ser organizada. Então, geralmente as pessoas sonham com casas antigas, geralmente as pessoas podem sonhar com pessoas que a feriram muito, ela nervosa, tentando bater naquela pessoa, sonha com janelas abertas, tudo isso são sinais de coisas que você precisa prestar atenção e resolver, alinhar. Da mesma forma, a Bíblia nos diz que Deus fala através de sonhos. Então, fique atenta aos seus sonhos. Você não está sonhando por um acaso, você não está sonhando porque foi uma bagunça mental ali durante o seu sono. Não é isso. Pode ser o Espírito de Deus querendo trazer uma direção, um alerta, uma visão clara sobre aquilo que Deus quer ou do que vai acontecer, ou pode ser também, né, um processo do seu inconsciente trazendo algo para ser solucionado. Gente, se vocês quiserem trazer, né, perguntas, pode ir colocando aqui no chat que eu vou acompanhando. Olha aí, a Rose disse, eu anoto os meus sonhos. Isso é muito importante, você anotar sonho. Em todo o processo terapêutico
eu indico, tenha um caderno, anote os seus sonhos, porque um dia isso vai virar história. Mais do que solução para o seu momento atual, ele vai virar uma história, ele vai virar uma inspiração, viu? Então vamos lá. E aí, gente, aquele José do Egito estava ali no alto cargo. O faraó teve esse sonho de 7 vagas gordas, 7 vacas magras, e ele interpretou que seriam 7 anos de muita bonança, 7 anos de muita escassez. Então o faraó colocou ele para poder administrar os recursos, e ele administrou muito bem, ao ponto que nesses 7 anos de vaca magra, todo o povo de regiões ao redor vinham comprar alimento ali no Egito, porque só ali tinha fonte. Olha como é importante a boa administração. Quando nós aprendemos a ter domínio próprio, a administrar bem, a gente tem não só para a gente, mas a gente tem também para as outras pessoas. Eu confesso para vocês que eu não tinha muita facilidade de administrar, de ter domínio próprio sobre questões financeiras. Eu fazia muito dinheiro, mas eu gastava muito também. Até que um dia eu aprendi que domínio próprio não é somente sobre o ímpeto de falar, sobre brigas, sobre agressões, mas domínio próprio é também sobre a boa administração, né? Não só da sua fala, mas também de recursos, da alimentação. Então, aquele homem administrou bem ao ponto de pessoas ao redor virem até ele para poder buscar recursos. E uma dessas pessoas que vieram buscar, né, recursos e ajuda foram aqueles irmãos dele que um dia o venderam. Então é muito interessante que todos se reúnem, tem o tempo de reconciliação, e tem uma parte que eu acho linda, gente, José, que ele fala assim para os irmãos: vocês não me fizeram mal, foi Deus que me mandou na frente, porque ele já sabia o que aconteceria. Então tem horas que nós nos prendemos à dor, tem horas que a gente se prende ao que as pessoas fizeram, mas deixa eu te falar uma coisa, o que nós lemos lá no início da nossa live? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Tem coisas que hoje você não está entendendo, tem coisas que hoje nem eu e nem você estamos discernindo, mas quando chegar lá na frente, nós vamos dizer como Moisés: não foi vocês que me fizeram mal, foi Deus que me mandou à frente para alguma coisa acontecer hoje de bom para todos nós, não só para mim. Porque isso é amor, né? Não pensar só em mim, mas ter misericórdia do outro e amar o outro também, independente se ele merece ou não. Tem alguma pergunta aqui, Niarto? O inimigo também tem o poder de entrar nos nossos sonhos? Se depende, como eu posso te dizer, existem sonhos que são perturbadores. Não é que o inimigo entra, mas depende da circunstância que você está vivendo, porque Satanás ele não tem domínio de entrar, como que eu posso te dizer? De ler a sua mente. Ele pode entrar na sua mente através daquilo que você ouve, através daquilo que você vê, através daquilo que você dá atenção, através daquilo que você come, através daquilo que você adora. Então, ele pode entrar na sua mente no sentido de dominar os seus pensamentos. De vez dá para você me entender. Mas ele não tem capacidade de entrar e ler aquilo que você está pensando. Vê se eu fui clara na explicação. Olha, um pouco antes da minha mãe quebrar o fêmur, eu tive um sonho com uma fonte escorrendo água. E eu pedi para ela beber, mas ela só quis pôr o pé. Olha que legal, cada um vai tendo sonhos, né? É muito interessante isso. Então, gente, José teve o sonho, José interpretou o sonho do faraó, José foi um bom administrador, ajudou os irmãos, e aí o pai deles, né, que era Jacó, antes de falecer, deu um destino através de palavras. Eu acho isso lindo quando um pai tem essa sabedoria de dar um destino para os filhos através de palavras. Então ele chamou cada um daqueles 12 e deu um destino profético para eles. A gente vê a importância da palavra de um pai, de uma mãe, né, de dar direção. Filhos são como flechas nas nossas mãos, e para onde nós temos apontado os nossos filhos. E ali diz que daquelas 12 tribos, né, existia a tribo de Levi. Então José morreu, Jacó morreu, toda aquela geração passou, a Bíblia diz em Êxodo 1. E aí, num segundo momento, diz que descendentes de Levi, que era um dos irmãos de José,
se uniram e tiveram esse bebê lindo chamado Moisés, que não foi os pais que colocaram o nome, né, mas foi aquela princesa, filha do faraó, que o encontrou no Nilo. Mas por que, Niarta, que a mãe de Moisés colocou ele, abandonou ele? Não, você vai entender aqui na história. Faraó, ele começou a perceber que o povo hebreu, ele escravizava o povo hebreu, mas ele começou a perceber que aquele povo era um povo forte. Então ele começou a oprimir cada vez mais aquele povo de Deus, porque ele sabia que se eles pensassem, se eles começassem a clamar ao Deus vivo, o que ele falou? Esse povo vai se rebelar e vai nos dominar. Presta atenção numa dica aqui. Quando o faraó viu, eu vou repetir, fique atento a isso para que você observe a sua vida hoje. Quando o faraó viu que aquele povo crescia em força, que aquele povo era estratégico, criativo, que não tinha barreiras para eles, o que ele falou? Eu vou oprimir esse povo e vou matar todos os homens que nascerem. Ele deu ordem para as parteiras. Na hora que vocês forem ajudar as hebreias terem filhos, matem os meninos. Mas preste atenção, antes da gente chegar em Moisés, ele começou a oprimir aquele povo com mais trabalho para que eles não tivessem capacidade de pensar. Porque quando nós pensamos, quando nós saímos do automático, nós tomamos posição para aquilo que Deus realmente tem para a nossa vida. Talvez você chegou aqui nessa live no automático, trabalhando cada dia mais, fazendo cada dia mais, e você está sendo distraída pelo opressor das nossas almas, ao nível de escravidão, para que você não reconheça quem é você, para que os seus sonhos sejam mortos, para que o seu chamado seja paralisado, para que a sua profissão não prospere. Eu sei porque eu vivo essa guerra, gente. Não é só você. Nós temos que dizer todos os dias não para o ativismo, para que a gente consiga ter paz e discernir o que fazer ou o que não fazer. Então, fique atento. Antes da gente entrar em Moisés, pega a dica de Faraó. Ele estava oprimindo o povo com tarefas para que não pensassem, porque se eles pensassem, eles saberiam quem Deus os chamou para ser. Eles lembrariam do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que se importava com eles e que não os chamou para ser escravos. E agora a gente entra nesse percurso da história de um homem chamado Moisés, para que você entenda um passo a passo de como discernir o seu chamado. Então, Moisés, ele nasce nesse cenário, né? Vamos matar os meninos, porque os meninos são fortes, deixe apenas as meninas, não mate elas, mate apenas os meninos. Então, a mãe de Moisés, vendo aquele bebê lindo, gente, imagina seu filho lindo, e você sabendo de um decreto de morte que corre no país, e aí o que você vai fazer? Ela guarda aquele bebê por 3 meses, mas chegou uma hora que aquele bebê já devia chorar, já devia ter um chorinho mais alto, e ela fala, agora não tem como esconder dos capatazes que passam aqui pelas ruas, então eu vou colocar ele em um cestinho, eu vou colocar ele em um lugar confortável, quem sabe alguém acha esse menino e cuida dele para que ele não morra. E agora você vai começar a entender o que Deus quer falar ao seu coração. Olha aqui, tem gente falando que acha que eu vou morar mais um tempo em Êxodo. Confesso que eu não consegui sair ainda de Êxodo. Então, Niarta, como discernir o meu chamado? Reforçando para vocês, não é você que escolhe o chamado, não é você que escolhe se vai para o ministério de louvor, não é você que escolhe se vai trabalhar com cura e libertação, não é você que escolhe se vai ser um mestre, não é você que escolhe se vai ser um evangelista, não é você que escolhe, é o chamado que te escolhe, e agora você vai entender o porquê. Gente, eu acho a coisa mais linda o ministério de louvor, mas não foi para isso que Deus me chamou. Eu até tentei forçar a barra, sabe? Mas não tenho afinação, não dá certo. Eu tenho boa vontade, mas não é para mim. Né? O que Deus me chamou para fazer foi cuidar de mulheres, foi cuidar de vidas, foi dar palavra de ânimo, foi instruir sobre identidade clara, foi a pessoa conseguindo se entender, ter resultados reais na sua vida.
É para isso que Deus me chamou. E aí, gente, nós vamos olhar agora para a vida de Moisés, nós vamos passar por vários capítulos. Se você gosta de anotar, eu vou trazer todas as referências. Mas a gente vai ficar o tempo todo ali em Êxodo. Então a gente começa a ver que os sinais sobre o seu chamado, eles são visíveis desde o seu nascimento. Essa vai ser uma live de muita reflexão e talvez você vai começar a pensar em tudo o que aconteceu com você até hoje, para que você possa discernir com clareza o seu chamado. Vamos lá, gente. Moisés, quando ele estava no ventre da mãe, o faraó deu 2 decretos. O faraó deu o primeiro decreto, que foi: mate todos os meninos. Quando as parteiras disseram: olha, as hebreias são muito fortes, mas na verdade era o próprio Deus que estava instruindo aquelas mulheres a não fazerem aquilo. Ele falou: então pegue todos os meninos e joguem no Nilo. Já que as hebreias são tão rápidas, né, nesse parto, então vamos fazer o seguinte: joga esses meninos no Nilo quando nascerem. Então, o Nilo era um lugar de morte, mas a mãe de Moisés, ela foi profética. Ela falou: meu filho não vai morrer no Nilo, meu filho vai viver no Nilo. Nós, mulheres, temos essa expertise de gerar, de conduzir. Na representação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós somos o Espírito Santo, aquela que consola, aquela que conduz, aquela que guia, aquela que ensina. E a mãe de Moisés fez perfeitamente, gente, esse papel de conduzir, de dar um destino para o filho aonde era um destino de morte. Vamos lá, gente. Então, desde o nascimento, olhe para o seu nascimento. Talvez não só exemplos de dor, mas exemplos de coisas muito boas, né? Podem mostrar o seu destino. Então, Faraó viu aquele povo sendo forte, decidiu oprimir aquele povo. E aí, o que você observa na história de Moisés? Perseguição, morte, rondando ele no nascimento. Niarta, o que me rondava no meu nascimento? Rejeição. Então, olhe para o seu nascimento e repare o que foi um ponto forte, o que foi um ponto marcante do seu nascimento. Não precisa ser só dores, pode ser pontos muito bons. Eu tenho um exemplo, né, da minha pastora, da minha líder, a pastora Meire Bulaskowski, que desde o nascimento ela teve uma família muito estruturada em amor e sabedoria. Então, eles têm um dom de amar, uma capacidade de instruir com clareza, que é assim, algo anormal, mas porque desde o ventre ela viveu aquilo. Então, pense aí, gente, pense no seu coração. Olha aí, minha mãe não me queria. A Nayara tem o mesmo sentimento, rejeição desde o ventre. Então, os sinais do seu chamado, eles estão ligados desde da sua gestação, desde o seu nascimento. Moisés foi o quê, gente? Foi aquele, né, na verdade, que foi perseguido por morte, não é verdade? Para que ele, de qualquer jeito, não sobrevivesse. Mas aí, gente, Deus é lindo. Vamos para o tópico 2. Deus é lindo. Nós observamos ali o início da vida de Moisés. Deus sempre vai usar pessoas, né, para nos abençoar durante a jornada. Eu sei que foram pessoas que tentaram matar aquele homem, né? Aquele que era um menino que depois se tornou um homem com propósito. Mas Deus levantou as parteiras, Deus levantou a mãe dele para dar um destino, Deus usou a sua irmã para ir guiando, né, aquele cestinho, observando de longe, na verdade, guiando não, observando o caminho daquele cestinho. A ousadia da irmã, né, de chegar na filha de Faraó e falar: você quer que eu ache uma hebreia para amamentar? E usou também a filha de Faraó para poder auxiliar, né, esse processo de guardar aquele propósito e aquele chamado de um homem que seria Moisés, o libertador. O que eu quero que você saiba? Aquilo que é gerado por Deus não morre. Talvez você esteja passando por um momento de muita dor e insegurança, mas eu quero te dizer, aquilo que é gerado por Deus não morre.
Moisés foi gerado pelo próprio Deus. Nayara, você foi gerada pelo próprio Deus. Cristiane, você foi gerada pelo próprio Deus. Lide, você foi gerada pelo próprio Deus. Marilza, você foi gerada pelo próprio Deus. Não vai morrer. Queira o inferno ou não, pessoas, faraós se levantem ou não, vocês não vão morrer. Deus vai levantar pessoas para gerar vida, para cuidar de vocês, e vocês vão para o destino profético de vocês. Ponto 3, gente, suas experiências vão começar, aí ele começa a crescer, né? Aquele menininho, e ele começa a ter experiências de vida. E as suas experiências, assim como a dele, também vão continuar apontando para o seu chamado. Então, vamos lá, gente. Moisés, ele cresce, a Bíblia diz ali em Êxodo, tudo isso, gente, Êxodo 1 e Êxodo 2, ok? Principalmente Êxodo 2. Diz que ele cresceu e ele teve vontade de visitar os hebreus, aqueles que eram o seu povo de verdade, né, biológico. E aí ele teve vontade de ir lá visitar, mas ele viu que eles estavam num trabalho extremamente pesado. E diz que ele ficou muito triste ao ver um egípcio espancar um hebreu. Ele sentiu a dor daquela pessoa que já estava com um trabalho super árduo, super pesado, e vinha um egípcio ainda e espancar aquela pessoa. E ele naturalmente, o que ele fez? Ele foi para cima e matou o egípcio. Você vai começar a observar, gente, que pelas suas características, pela sua personalidade, você vai começar a observar sinais sobre o seu chamado. Moisés, ele se indignou quando ele viu o quê? Opressão, quando ele viu escravidão, quando ele viu maus tratos. Doeu nele. O que dói em você hoje? O que mexe lá dentro com você? Preste atenção, isso tem muito a ver com o seu chamado. Quando ele olhou para aquele povo escravizado e ainda sofrendo tanto, ele, num ímpeto, ele foi lá e matou. Talvez não seria a melhor alternativa, mas ele foi lá e matou na sua imaturidade. Desde que você é jovem, você começa a ver sinais. Gente, eu tinha uma indignação dentro de mim quando as pessoas eram sucumbidas, quando as pessoas não podiam ser quem elas realmente eram. E naquela época nem eu era quem eu realmente tinha nascido para ser. Mas eu ficava indignada com pessoas aprisionadas por relacionamentos tóxicos e narcisistas. Só que naquela época eu não entendia que eu tinha nascido para cuidar de mulheres e por isso me doía tanto. O que é o sinal? Observe na sua experiência, na sua juventude aí, na sua vida adulta, que mexe tanto com você, que te indigna, que te fez até ter, te fez ter atitudes imaturas. O que você já viveu como Moisés? E aí a gente começa a observar. Se você foi como ele, dominado pelo espírito, tentado ser dominado pelo espírito de morte e perseguição, provavelmente você vai se tornar aquele que anuncia nova vida, aquele que mostra caminho, aquele que é libertador. Você que foi uma pessoa muito enferma, você é aquela que vai ter autoridade para mostrar o caminho da cura e ministrar cura e milagre. Você foi aquela que sofreu rejeição, se prepara, porque você vai ser aquela que vai apontar destino, você vai ser aquela que vai tirar a venda dos olhos da pessoa e vai instruir ela num novo momento, num novo caminho, numa nova estação, aonde nada mais prende ela, porque ela vai descobrir quem realmente ela é. Eu quero que você olhe, porque aí você vai começar a discernir. Olha, que teve gente falando assim, ó, que foi oprimida por muita mentira. Então, você que viveu num ambiente de mentiras, de teatros, deixa eu te falar uma coisa, você vai ser aquela que vai instruir a verdade. Você vai mostrar o caminho, e a Bíblia diz que o povo só perece por falta de conhecimento. Talvez você vai ser aquela que vai instruir pessoas com conhecimento. Talvez você vai ser uma mestre. Gente, é lindo quando a gente olha para a nossa história.
Porque lembra que não somos nós que escolhemos o chamado, mas o chamado nos escolhe. Por quê? Porque a nossa história aponta para o nosso destino, a nossa história aponta para o nosso chamado, a nossa história aponta para a nossa profissão, inclusive. Eu era uma menina extremamente tímida. Hoje eu sei que eu sou uma comunicadora nata, não porque eu fiz um curso de oratória, mas porque para isso Deus me chamou. Porque Satanás ele tentou me aprisionar na timidez, no medo, na insegurança, advindas da rejeição, advinda de situações escassas, advindas de pressões e opressões. Mas deixa eu te falar uma coisa, nada mais paralisa qualquer mulher que chega perto de mim sem vida. Qualquer mulher que chega perto de mim desfalecendo, ela ganha vida, porque Satanás tentou roubar a minha vida. E talvez ele tentou roubar a sua vida não só no ventre da sua mãe, levando para uma clínica para abortar. Ele tentou roubar a sua vida em várias fases, te podando, dizendo para você, aqui para não, pare você. Em nome de Jesus, porque eu vou avançar. É isso que você precisa dizer. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, olha aí, traições e rejeições. Você vai estar sobre valor para a pessoa. Qual é o seu valor? Só quem passa pela traição sabe o quanto é difícil olhar para si e enxergar valor, ter autoestima, ter vontade de continuar, ter sonhos para prosseguir. É assim, gente. Olhe para a sua história. Assim como Moisés, entenda, ele foi perseguido por morte, ele foi perseguido por escravidão, ele foi perseguido, então o que ele se tornou? Um libertador. É assim na minha e na sua vida. E na imaturidade, ele foi naquele ímpeto ali. E muitas vezes a gente vai ser mal interpretado. Quantas vezes você querendo colocar já com naturalidade, não é porque você já tinha clareza do seu chamado. Eu lembro uma vez, gente, que uma pessoa muito sem sabedoria, uma pessoa extremamente dominadora, queria fazer mal para minha mãe. E eu devia ter uns 16, 17 anos. Gente, eu lembro que eu entrei na sala dessa pessoa, ela na empresa, eu abri a porta, vrá, sabe aquelas portas que abrem de lado assim? Não é aquela que abre assim? Eu abri e falei, você é uma... Dei um nome para ela, falei, você não tem valor nenhum, você engana todo mundo, mas você não engana a mim. Na época eu fui taxada como uma adolescente rebelde. Ah, e aquela que faz barraco. Por quê? Porque estava todo mundo dominado por aquela mulher. Mas eu não era adolescente rebelde. Podiam me ver, me interpretar mal, como interpretaram mal Moisés quando ele foi lá e matou aquele egípcio, porque ele estava defendendo alguém que estava escravizado e aprisionado do seu povo. E muitas vezes você pode ter sido, gente, interpretada mal pela imaturidade mesmo. Porque hoje, se eu fosse aquela menina de 17 anos, eu não abriria a porta e não falaria nada para aquela mulher. Pelo contrário, eu resgataria minha mãe e tchau. Eu ia cuidar da minha mãe, eu não tenho nada, eu não tenho parte com o diabo. Eu não tenho parte com dominadores das trevas, eu tenho parte é com Jesus, eu tenho parte é com o meu propósito. Então, talvez você também já, como eu, como Moisés, pode ter tido, né, essas atitudes imaturas. E aí, gente, a gente é mal interpretado, e aí as pessoas muitas vezes não vão dar valor, né, no meu e no seu chamado, mas não importam o que pensam, avance, olhe para Jesus, vamos continuar vendo aqui a história de Moisés, né? E aí, inclusive, num determinado momento, ele volta para lá, para aquele povo, no outro dia, a Bíblia diz, e vê 2 hebreus brigando, depois que ele matou. E aí ele volta lá e fala, ei, para de brigar, vocês são companheiros, para que vocês estão brigando? Ele tentando ali, né, trazer um nível de consciência, e aqueles 2 ali olham para ele, e talvez você já tenha recebido uma palavra de morte, como ele recebeu. Quem você pensa que é? Você já ouviu essa frase? Quem você pensa que é? E começaram a perguntar para ele, você acha que é líder ou juiz sobre nós? Sempre vai ter um que vai tentar te paralisar com uma palavra. Sempre vai ter um para dizer para você, quem pensa que você é? Você acha que você vai dar certo nisso? Você acha que isso vai dar certo na sua vida? Gente, eu lembro que tinha uma pessoa na minha vida que ela lançava morte a cada novo projeto que eu tinha. Eu aprendi a calar. Eu aprendi a gerar projetos no silêncio, no espírito, porque aquilo que é gerado no espírito não morre.
Então, cale sua boca. É você e Jesus. Tá vendo esse cenário novo aqui? Fiquei caladinha, só tinha uma amiga minha que sabia. É simples, mas era o meu melhor por vocês. Era o meu melhor por Deus. Mas eu falei, eu vou ficar caladinha. Compartilhei brevemente ali no Instagram, falando que que a gente ia voltar ao Preciosa Fé, mas não mostrei detalhes. Por quê? Porque podiam falar para você quem você acha que é, Niarta. Um canal, né, uma comunidade com 500 pessoas, quem você acha que é para voltar a falar da palavra? Você, e aí poderiam pensar a mesma coisa, né, que Moisés, quem é você? Você se acha líder? Você se acha juiz? E é assim que são as pessoas na nossa vida. Então não pare porque alguém diz para você quem você acha que é. Observe tudo isso que passou na sua vida e você deu ouvidos a Satanás. Observe esses detalhes, porque talvez essa noite você vai sair daqui para voltar a colocar a mão na massa por muitos sonhos, para tirar, desengavetar sonhos. O Senhor, ele está falando com clareza ao teu coração que ele te chamou para algo específico e você vai em nome de Jesus. E aí, gente, Moisés, diante de todo aquele cenário, a Bíblia diz em Êxodo 2 que ele teve medo. Ele, quando viu que aquelas pessoas, os próprios hebreus, né, aqueles que eram para estar do lado dele, que era o povo dele, que ele estava ali para defender, se levantaram para falar quem você pensa que é, ele teve medo e falou, ai, eu vou precisar correr daqui. E a Bíblia nos conta que ele teve que renunciar ao palácio, porque afinal a filha do faraó tinha adotado ele como filho. O faraó hoje era o avô dele. E aí ele teve que renunciar ao palácio, ele teve que renunciar às riquezas, os confortos, e ele correu para um lugar chamado Midian. Por quê, gente? Porque além daqueles que ele estava tentando ajudar a libertar, né, na mente, não está dando valor nele, aquele que era para ser o seu protetor, que era o seu avô, o faraó, ele foi o quê? Procurou matá-lo. Êxodo 2:16. Então, muitas vezes, quando a gente está no desenvolvimento do nosso chamado, nós vamos ficar frustradas, porque aqueles que eram para nos apoiar vão ser aqueles que vão nos abandonar. Vão ser talvez aqueles que vão nos dar as palavras mais duras, vão ser aqueles que vão nos diminuir, mas até mesmo nas renúncias, até mesmo nos lugares mais áridos da sua vida, Deus, ele sempre vai ter escape e livramento. Deus, ele sempre vai ter algo bom para te surpreender e dizer para você, filho, até no deserto eu falo de amor com você, como diz Oséias. Então, ele vai para Midian, ele foge para lá, ele sai de todo o conforto que ele tinha, mas é engraçado, gente. O chamado dele o perseguia, estava com ele por onde ele passasse. Então, eu digo sempre que depois que eu descobri a minha identidade e o meu propósito, o meu chamado, eu já não vou, vocês já devem ter me ouvido falar isso, eu já não vou mais para uma festa comer coxinha, eu já não vou mais na padaria comprar pão. Eu sou intencional, eu sei que aonde eu estou ali para gerar vida, para resgatar, para instruir, para despertar as pessoas de um sono, de uma apatia, de um medo, de uma insegurança. Então eu vou ali já com o meu chamado pulando dentro de mim. Eu já fico ligada, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer naquele lugar que eu vou ser usada para abençoar alguma vida. Porque o chamado, ele não abençoa só você. Não é um chamado egoísta. O chamado, a sua profissão, alinhada com o seu propósito, ela vai abençoar multidões de pessoas. Por que tem pessoas que se destacam tanto quando a gente fala de profissão? Porque ela entende que ela é uma solução para algum problema. E aí, quando casado isso ao seu chamado, eu estava conversando esses dias com uma pessoa, lembrei, lá nesse Império Beauty, né, que a gente foi palestrar, e ela falou assim, ela era uma grande palestrante, uma referência, ela falou assim, Arta, eu vou aprender a colocar Deus dentro dos meus conteúdos, como você fez, porque não precisa ser algo impositivo. Quando você quer despertar a pessoa para a verdade, você fala com naturalidade porque você vive aquilo. Você não está pregando, você está compartilhando sobre uma verdade que você viveu e que transforma vidas.
Então você leva com naturalidade. Então quando ele chega ali em Midian, gente, nós já estamos no final. Quando ele chega ali em Midian, ele se depara com pastores, ele para num poço, está escrito ali em Jeremias, Êxodo 2 ainda, versículo 17 a 20, ele para naquele poço ali e ele vê alguns pastores e chegando as filhas de um homem chamado Jetro e aqueles pastores sendo abusadores com aquelas mulheres. E ele vai lá novamente e se posiciona como um libertador, como um protetor daquelas mulheres, ao ponto que elas ficaram tão impressionadas que correram no pai e falaram: Pai, conhecemos um homem. E aí, a hora que Deus falou ao meu coração, filha, o seu chamado, exercido com naturalidade, ele abre portas. Você não precisa ser aniarta, você não precisa ser uma celebridade, você não precisa ser o seu líder. Se você for quem você realmente nasceu para ser, portas vão se abrir. Tem coisas na minha vida, gente, que acontecem que eu não sei explicar. Eu não sei como é que Deus me faz assentar na mesa de reis, de pessoas importantes, porque eu não sou essa pessoa. Mas Deus me leva àqueles lugares, porque eu ajo com naturalidade dentro do meu chamado, e isso abre portas. E isso aconteceu na vida de Moisés, em Êxodo 2, 20 e 21, quando Jetro manda convidar aquele homem a vir morar com ele e oferece Zípora como uma filha, né, uma esposa para Moisés. Então é muito lindo. Obrigada para quem está gostando do cenário. Então é muito lindo quando a gente percebe que ser a gente nos diferencia. Eu digo que no mundo, né, de tanto glamour, no mundo de tantas luzes, ser você vai te diferenciar, porque muitas pessoas vivem de teatro, muitas pessoas vivem daquilo que é irreal. E aí, gente, nós vamos compreender 2 pontos e vamos finalizar. O seu chamado é resposta para alguém, é solução para uma geração. Quando Deus levantou Moisés, foi porque existia um povo em Êxodo 2, 24, que gemia. Aquele povo que estava lá no Egito. Os israelitas gemiam e clamavam para Deus diante da escravidão. E ali diz, Deus ouviu aquele povo. E aí, o que Deus fez? Deus foi até Moisés e falou, Moisés, lembra quando ele apareceu na sarça ardente e falou assim, Moisés, vem cá. E Moisés foi e Deus começou a mostrar para ele, Moisés, eu preciso que você vá até Faraó, liberte aquele povo, leve eles, conduza eles até a terra prometida, porque você vai ser uma esperança para aquele povo. Então, quando a gente fala de chamado, a gente fala de resposta ao outro. Você vai ter prazer de viver o seu chamado, mas muitos outros vão receber esperança só porque você existe. E aí, gente, ele vai falar, né? Deus, mas como assim? Que chamado é esse? Quando você hoje olha para tudo aquilo que eu estou falando e talvez você está começando a se identificar, você deve estar pensando, mas eu sou incapaz, Niarta. Ele também falou. Olha o que Deus disse para ele, né? Vá, pois, agora. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. Talvez você esteja dizendo aí para Deus, você esteja nessa estação, já discerniu, já entendeu o chamado, mas você deve estar dizendo isso para Deus. Quem sou eu, Deus, para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Esses dias eu estava conversando com a mulher, ela falou assim, Niarta, mas eu não sou uma boa líder para essa frente da igreja. Eu não tenho angariado novas pessoas, as pessoas estão saindo do grupo, e aí eu estava compartilhando com ela o que é ser líder, líder guia, líder cuida, líder treina. Então, muitas vezes a gente olha para nós, para nossa incapacidade, para as nossas limitações, e a gente fica, será? Tá muito grande. Gente, há 8 anos atrás, Deus falou para eu entrar no YouTube e eu não entrei, porque eu falei, sabe o quê? Não, Deus, não é para mim. É muito grande esse chamado, não é para mim. Talvez você está dizendo, mas 7 anos depois Deus me lembrou, é para você. Vá e faça. Não porque será na sua capacidade, não porque você já entende a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas é porque eu me revelo para você e no pouco que eu me revelo para você é suficiente para esse tempo. Então, vá. Porque, gente, olha o que diz Deus para Moisés e aqui nós vamos finalizar. Deus disse para Moisés e diz para você nessa noite,
Eu estarei com você. Eu estarei com você, não tenha medo. E aí Moisés falou assim: Deus, e se perguntarem quem o Senhor é? Né? Porque vão questionar, nossa, mas fulana tá tão diferente. A Maria tá demais. Como é que ela tá fazendo isso? Aí Deus disse em Êxodo 3:14, diga: eu sou o que sou. Deixa eu falar, Deus vai se manifestar de várias formas e de formas diferentes no mundo, entre eu e vocês que estão aí, existe uma multiforma de Deus se manifestar. Ele é o que é e vai dar tudo certo e Deus fará coisas lindas. E se duvidarem que você é a solução, Êxodo 4, de 1 a 3, Deus manifestará sinais que está contigo. Deus deu uma vara para Moisés e falou para ele: joga no chão, transforma em cobra, pega a vara de novo. Ei, deixa eu te falar, se duvidarem de você, Deus faz coisas impossíveis acontecer para que eles vejam que não é sobre você, mas é o Deus que está em você. Niarta, mas eu não sei o que eu vou fazer. Moisés disse para Deus ali em Êxodo 4:10, Deus, mas eu não tenho facilidade de falar. Gente, não tem nada a ver sobre ele ser gago, não é sobre isso, é porque ele não tinha autoridade, intimidade com Deus para falar aquelas verdades sobre um propósito tão grandioso de libertação de uma multidão de pessoas. Não era sobre uma pessoa que ele estava tirando da escravidão, era uma multidão de pessoas. E aí a Bíblia nos diz, né, em Atos 7, que ele sabia muito bem, ele era douto, ele era inteligente, mas não dessas coisas do Senhor, ele ainda era muito menino dessas coisas do Senhor. E Deus fala em Salmo 81, abra a boca e eu te encherei. Mas se mesmo assim, Niarta, como será? A obra é grande. Ei, nem Jesus andou só, ele teve 12 discípulos. Deus enviou Arão para Moisés. E aí você fala assim, Niarta, mas Arão lá na frente também fez umas bobagens, fez uns erros, começou a juntar ouro com o povo e construir bezerro, aquela coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Entenda que quem vai caminhar conosco pode errar como nós também erramos. Pode ser imaturo, pode dar uns furos. Mas deixa eu te falar, Deus levantou essa pessoa para estar do seu lado, ensina ela, cuida dela, sabe? Molda ela, conduz ela. Não fica no ferro e no fogo. Não tá, se não acertar, tchau. Não, assim você vai andar sozinho e ninguém vai querer andar com você. Outra coisa importante, ele disse aqui que ele estaria conosco, mas ele também diz em Êxodo 14:12, eu instruirei. Tem horas que a gente não vai saber o que fazer. Gente, vou dar um exemplo para vocês. A minha rotina de segunda-feira mudou completamente. Então, as nossas lives eram às 21. E eu falei, Deus, como vai ser? Se eu colocar em outro dia, eu tenho outras atividades, então eu paro com a preciosa fé. Mas eu orei e o Senhor me instruiu. Ele trouxe uma vontade no meu coração, mas eu não tive convicção. Deus foi lá e usou uma amiga, uma conselheira, para me dar convicção de que aquilo era a vontade de Deus para minha vida. Por isso nós estamos às 22 horas. E aí, gente, a cada passo, Moisés buscava instrução de Deus ali no Êxodo 6:30. E ele perguntou ao Senhor, como eles farão, Deus? Como eles me darão ouvidos, Deus? Ele sempre perguntava e Deus ia instruindo ele ao que fazer. E aí tem uma parte que você precisa entender em Êxodo 7. A sua autoridade não está no título, não está na faculdade, não está na sua idade, não está nas indicações, nos QIs. A sua autoridade vem de Deus. Olha o que Deus disse em Êxodo 7:1. Dou a você a minha autoridade. Mas a autoridade de Deus não é para oprimir, a autoridade de Deus não é para diminuir, é para realizar os feitos que ele tem na sua vida. E aí, gente, entenda que não vai ser um mar de rosas, né? Cumprir o seu chamado. A palavra diz que Faraó, ele resistia no coração. Então, pode ter resistências, mas no final, e a gente vai finalizar aqui para a gente orar. Em Êxodo 15, diz que Moisés teve um cântico. O que foi, gente? Aquele povo passou a pés secos pelo mar. Lembra que o mar abriu, o povo passou, mas Faraó com seus cavaleiros foram consumidos pela água.
Então, mesmo que Faraó te persiga, Deus tem um tempo certo para que o inimigo se cale, para que o inimigo morra, para que ele tenha um fim determinado, claro, e um basta, e o nome do Senhor seja glorificado. E ali, em Êxodo 15, ele faz uma canção gigante para o Senhor, de gratidão, de realização, de ufa, valeu a pena, deu certo, porque por 10 vezes Deus falou para ele, vai até Faraó, diga para ele que se ele não libertar o meu povo, para poder ir para o deserto me adorar, eu vou trazer uma praga. E aí o Faraó enrijecia o coração, e eu acho que Moisés já estava assim, Deus, para que eu vou de novo? Ele vai enrijecer esse coração, ele vai resistir e não vai dar certo. E tem horas no nosso chamado que a gente pensa, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque a gente vê resistências vindo contra nós. Mas o Senhor vai fazer com que vocês possam ir adiante. E para finalizar, eu quero ler um pedacinho e a gente vai orar sobre os nossos chamados. Um pedacinho do Cântico de Moisés, gente, que diz bem assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Eu imagino a alegria daquele homem, gente, sair com aquele povo do Egito, conduzir eles no deserto, passar no meio do mar, cansado de Faraó, das ameaças, porque ele também recebeu ameaças, né, durante todo esse processo das 10 pragas, mas ele, no final, ele deve ter aberto os braços e falado, quem é como tu, Senhor? Não há outro Deus semelhante a ti, e ele termina dizendo, com o teu amor conduzes o povo que resgatastes. Ali ele compreendeu que ele foi chamado para ser um libertador. Mas ele disse, o Senhor conduz em amor o povo que resgatastes. Ele sabe que não foi ele que resgatou. Ele tem o chamado, mas quem faz é o Senhor. Então, talvez você já está na ativa aí na sua igreja, no seu ministério, na sua profissão, e você esteja cansada, mas deixa eu te falar uma coisa, sabe por que você pode estar cansada? Porque você é apenas uma cooperadora, você não é aquela que executa, você está numa parceria com Deus. Se você está cansada, esse é tempo de descanso, esse é tempo de descanso na sua vida. Entenda que você pode ser a libertadora, mas quem resgata é o próprio Deus, quem conduz é o próprio Deus. Então, nessa noite, nós vamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento para que a gente possa avançar no nosso chamado, para que a gente possa avançar na nossa profissão, naquilo que o Senhor nos chamou para exalar, né? O doce perfume de Cristo. E que bom que vocês estão falando que valeu a pena ficar aqui até agora. E semana que vem nós vamos estar juntas novamente, dia 1º de setembro, já tem um tema determinado, eu vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo, na nossa comunidade. Deus é sempre bom. Então vamos orar juntas, valeu a pena, gente? Diz para mim aí, ok? Dá um coraçãozinho, quem entendeu, quem começou a discernir aí sobre o seu chamado, criou coragem, que às vezes sabia do chamado, mas estava retrocedendo. Quem estava cansada e já sabe que precisa descansar, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá orar. Que live, olha que bom, Deus é bom, glória a Deus pelo seu coração humilde, glória a Deus, vamos assim, gente, juntas com Jesus. Pai, nós queremos te glorificar essa noite, porque o Senhor é tão bom conosco. E o Senhor deixou a tua palavra para nos instruir, o Senhor deixou a tua palavra para nos dar direção. Nenhuma letra aqui é em vão, nenhuma história aqui é por acaso. O Senhor hoje nos trouxe a história de Moisés como um exemplo, para que a gente observe que desde a nossa formação, desde o nosso nascimento, Deus, existe um motivo e uma causa por cada situação. Nós somos como um vaso, Pai, que está aí nas tuas mãos, um vaso, Pai, tão simples, mas que carrega, Pai, tesouros valiosos dentro. Obrigada porque o Senhor nos formou, o Senhor não nos criou, o Senhor se importou com a nossa forma. Talvez algumas são mais altinhas, como eu, outras mais baixinhas, outras com a voz mais aguda, outras com a voz mais forte, mas tudo isso tem um motivo e um porquê. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos criou de um modo maravilhosamente
assombrosamente, como diz a tua palavra, maravilhoso. Então eu quero te agradecer por cada pessoa, Pai, que está aqui, que está desejando entender e compreender, Pai, quais são os próximos passos diante de um chamado, diante de uma profissão, diante de um ministério. Obrigada, Senhor, porque eu sei que vendas hoje foram tiradas dos olhos. Eu quero te pedir, Senhor, dá mais clareza nessa noite. Traz sonhos proféticos, Deus, para essas mulheres, para que elas entendam que tem algo muito além. E a tua palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana nenhuma pensou, porque é infinitamente mais aquilo que o Senhor tem para mim e para cada uma dessas irmãs que estão aqui, Deus, juntas, unidas no mesmo propósito, Pai, que é exaltar o teu nome. Pai, se tem alguém cansado, tira esses fardos pesados, Pai. Faça elas compreenderem que não é sobre a capacidade humana delas, mas sobre o Senhor nelas, Pai. Isso já é suficiente. Às vezes só um abraço, às vezes só um olhar, às vezes o menos falar e apenas orar vai dar muito mais resultado. Pai, aquela que precisa iniciar, aquela que precisa viver de um modo diferente, Senhor, dá ela ousadia, conecta ela às pessoas certas, aquela que precisa ampliar as suas obras, traz a ela auxiliares, Pai. Traz, Pai, pessoas que possam caminhar lado a lado, pessoas que não são perfeitas, Deus, mas que vão, ó Deus, completar para que ela possa ir muito mais longe, cada uma dentro do seu chamado, de uma forma única e tão especial, que todas elas, Pai, possam terminar esse momento juntas aqui, sabendo que são tão importantes, que não nasceram por um acaso, mas o Senhor as conheceu antes da fundação do mundo. O Senhor as separou, o Senhor as predestinou e faz com que tudo coopere para o bem delas. Eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, eu quero falar uma última frase para terminar, que eu lembrei aqui agora, e ler um versículo. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre instruções, eu tenho estudado muito sobre a maternidade, e eu estava vendo um vídeo falando sobre a vara, né? A Bíblia fala, nos instrui que a vara é para a criança, para a correção. Porque quando dói ali no físico, ela vai repensar as atitudes dela. Mas quando a gente cresce, não é mais sobre a vara. Muitas vezes são dores emocionais e espirituais. Então, guarde algo no seu coração. Se tem algo doendo aí, é porque o Senhor, Ele quer te conduzir para que você não caia novamente em algum mal, que você não incorra novamente em algum erro. Não olhe para essa situação apenas como o demônio que está agindo. Olhe, Senhor, o que eu posso aprender com essa situação? Para que eu não incorra em mais algum erro, não repita mais algum padrão. Olhe para essa situação com mais atenção. E agora eu quero ler para vocês. Eu estava falando, Deus, eu queria um versículo para finalizar. E eu fui em um encontro de mulheres sábado e eu recebi esse versículo. Eu acho que vocês não vão conseguir ler, então eu vou deixar para vocês. Durmam com ele no coração. Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então esse é o nosso Deus que instrui, ensina, aconselha e cuida. Deus te abençoe muito. Segunda-feira, às 22 horas, estamos juntas. Convide uma mulher para estar conosco. Se você ainda não segue aqui o nosso canal, venha estar conosco, siga, se inscreva. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta para que o Instagram saiba que é um conteúdo relevante. E eu agradeço a Deus pela sua vida e a gente se encontra já já.